que muda na prática, porque a senhora vem candidata a senadora, então o que mudaria, né, na sua atuação política em relação ao cargo atual como deputada? Então, esse ano eu já sou deputada federal por dois mandatos, então vou completar esse ano 8 anos de atuação na Câmara dos Deputados. Primeiro mandato foi durante o governo Bolsonaro, os 4 anos do Bolsonaro, então como uma deputada de situação. Nos últimos 4 anos atuamos como uma deputada de oposição e o desafio que se coloca diante de nós, eu acho que é muito grande dos próximos mandatários do Brasil, seja na Câmara, seja no Senado. Para o Senado em especial, é um tema que todo mundo fala, é a questão de colocar limites nos atuais excessos que estamos vendo no Supremo Tribunal Federal. Acredito que essa é a pauta número 1 que o Brasil vê. E o Brasil vê a necessidade de colocar esses limites por conta dos excessos vindo dos próprios magistrados da Suprema Corte, que fazem mais política do que justiça, né? Que condenam há 14 anos uma mulher que escreveu uma frase com batom, parafraseando o próprio ministro Barroso, perdeu Mané, enquanto que libera criminosos do crime organizado. Então é uma corte de justiça que perde credibilidade quando age desta maneira. Quando revê o entendimento da prisão em segunda instância e anula os processos de condenação por corrupção do Lula, permitindo que ele seja candidato a presidente novamente, e a gente veja um dos maiores atores dos escândalos de corrupção da história mundial e brasileira voltando à cena da presidência da República. Algo que, eu lembro que em 2016, na época do auge da Lava Jato, quando eles estavam sendo desmoralizados nacional e internacionalmente, ninguém mais, o PT, eu acreditei que era um partido que ia ser extinto naquela época, tamanho o escândalo de corrupção que a gente via diante dos nossos olhos. E tudo isso foi anulado. As condenações daqueles que disseram que roubaram foram desfeitas. Aliás, eles devolveram dinheiro da corrupção e com essas anulações são capazes de reivindicar de novo o dinheiro fruto da corrupção. Então a gente vive um estado de embotamento moral que eu acredito que vai levar muitos anos para a gente desfazer. Só que desistir não é uma opção, porque dentro da política não existe cadeira vazia. Se eu não sentar nessa cadeira, alguém vai sentar. Então, a partir desse momento que a gente decidiu participar da política com seriedade, para fazer a coisa certa, a gente não pode desistir. E o Senado, particularmente quando assumi a CCJ, assumi durante o governo Lula, no segundo ano do governo Lula, nós tivemos um grande desafio. Mas a nossa atuação, que deu muitos resultados, eu acredito que foi a atuação que mais trouxe pautas de direito aprovadas na CCJ por um deputado, porque nós aprovamos desde a PEC da vida, que estava há 12 anos parada na CCJ, ou seja, que coloca que a vida é protegida desde a concepção na Constituição, algo que hoje só está no Código Civil. Nós conseguimos aprovar, apesar da invasão das feministas naquele dia, foi um momento bem difícil que a gente teve que chamar a Polícia Legislativa, no momento em que o Supremo estava querendo liberar o porte das pequenas drogas, do uso da maconha, etc., nós aprovamos a PEC antidrogas dentro da CCJ. No momento em que o Supremo estava no auge do seu avanço, a gente aprovou 2 PECs e 2 projetos de lei para atualizar a lei de impeachment, colocando no rol de crimes de responsabilidade mais condutas como participação, falas políticas, como usurpar da competência do Congresso Nacional. A gente colocou que, uma das PECs, a gente colocou que a gente pode sustar uma decisão do Supremo. Você acha que tem por adiantado a mudar a legislação, deputada? Porque isso tudo que está acontecendo, a atual legislação já não seria suficiente para impedir aqueles que estão alegando que há excessos? Você acha que mudar alguma legislação vai trazer eu acredito que tanto prático? Existe um rol, se você tentar, a gente apresentou vários pedidos de impeachment com relação a ministros do Supremo. Se você pegar a atual legislação, já enquadra. Tem algumas condutas que ainda não enquadram e a gente atualizou. Mas o fato é que falta vontade política. Por que falta vontade política? Porque porque a democracia é quantitativa. Né? Então a gente precisa ter maioria na Câmara e no Senado. Mas eu digo uma coisa, só acontece o que acontece no Brasil hoje com relação ao Supremo porque o Congresso Nacional permite. Por quê? Porque na nossa Constituição ela é muito clara ao dizer o seguinte, que no caso de crime de responsabilidade do presidente, a Câmara dos Deputados pode abrir um impeachment de presidente da República. E no caso de abuso por parte dos ministros do Supremo, cabe ao Senado abrir processo de impeachment para fazer essa regularização. Ou seja, se o Congresso Nacional quiser, ele prevalece sobre os demais poderes. E o Congresso Nacional é um reflexo direto da sociedade brasileira,
na sua pluralidade, por meio dos seus partidos, dos seus representantes. Então, na verdade, está faltando por parte muito da presidência também das casas e da maioria dos partidos de centro essa vontade. Porque se nós formos pegar hoje, nós temos 120 deputados de direita, 120 deputados de esquerda e 270 que são de centro. E o centro, ele é como se fosse um pêndulo que ele vai conforme interesses variados, sei lá, que vai aí desde um corporativismo de uma categoria até um benefício para uma eleição, até emendas. São múltiplos os interesses do centrão, que a gente chama, mas são eles que definem. Falando nessa regulação, né, do judiciário, digamos assim, você acha que isso depende de ter também uma eleição do executivo com algum candidato de direita, ou mesmo que a gente tenha mais no governo Lula, tendo a maioria no Congresso, vocês vão conseguir... Esse é o nosso principal desafio. O próximo presidente da República, ele vai nomear 3 ministros do Supremo, porque tanto o Gilmar Mendes quanto a Carmen Lúcia e o Fux, eles vão se aposentar. Mais a vaga do Barroso. Então são 4. Exatamente. São 4 ministros do Supremo e cerca de 20 ministros de tribunais superiores, que vai desde o STJ, Tribunal Superior Militar, TST, e também, eu acredito que são cerca de 70 magistrados nos tribunais regionais federais. Ou seja, o próximo presidente da República, ele vai poder mudar a cara do judiciário brasileiro. E qual seria o papel de um estadista? Nomear pessoas que queiram seguir as leis e a Constituição, não que queiram fazer política. Então, o grande problema do Brasil é esse. Quando o Rui Barbosa dizia que quando a política entra pela porta do tribunal, a justiça sai por outra porta. E é isso que está acontecendo no Brasil. E nesse cenário em que se torna necessário o reequilíbrio dos poderes, para você o que é prioridade? Qual PEC, qual medida, qual é a primeira ação que precisa ser tomada para voltar para um equilíbrio decente? Então, nós poderíamos pautar as 2 PECs e os 2 projetos de lei que nós aprovamos na CCJ, estão parados no plenário da Câmara dos Deputados, não há interesse político de pautar, para justamente atualizar a lei de impeachment e até mesmo, olha que interessante, hoje... quando a gente fala de ativismo judicial, por exemplo, não estou nem falando de matérias ideológicas, como eu falei, da PEC da vida e da questão de drogas. No caso do IOF, quando o Lula retomou o IOF e teve uma comoção popular para derrubar o IOF, a gente sustou na Câmara e no Senado por ampla maioria, o Lula, assim, inconformado com a vontade do Congresso Nacional, peticionou para o Supremo, e aí o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo para fazer um acordo a respeito da questão, e se não fizesse, ele, por decisão monocrática, ele retomou a medida provisória para que ela valesse até aqueles meses ali, para que ele pudesse arrecadar cerca de 5 bilhões, que era o que o Haddad precisava. Ou seja, ouvidou completamente. Um ministro, ele ouvida a vontade inteira da sociedade brasileira. E isso tem acontecido por decisões monocráticas. A gente tem que acabar com essa questão de que por uma decisão monocrática você anula a vontade do Congresso Nacional. Então, o que uma dessas medidas que a gente aprovou, ela faz? Que era, se não me engano, a PEC do Marco Feliciano. A possibilidade de sustar a decisão judicial do Supremo quando ela invade uma competência do Congresso Nacional. Isso é muito importante, porque hoje não existe uma medida similar no Brasil. Então, o poder de um senador é desde fazer o que fizeram agora, que seria rejeitar um nome, por exemplo, do Messias, até aprovar um nome melhor, quanto fazer o impeachment. Mas não só isso, a gente pode rever o Pacto Federativo. Então, por exemplo, estados como São Paulo, Santa Catarina, que contribuem muito para o Brasil e recebem pouco de volta, a gente tem a possibilidade de rever esse Pacto Federativo, de fazer com que os estados possam ter mais poder de legislação. Hoje, tudo é decidido em Brasília. A gente pega a nova reforma tributária, até o ISS, que era de poder dos municípios, foi jogado por um conselho em Brasília, ou seja, é mais Brasília e menos Brasil, e isso inverte totalmente a ótica daquilo que a gente acredita que é a solução para o nosso país, que é deixar o poder descentralizado o máximo possível nas demais unidades da federação, diminuir a carga tributária, e para isso a gente tem que fazer um corte nos gastos públicos. Então a gente está vendo muita irresponsabilidade fiscal desse atual governo. O próximo presidente vai sofrer para ajustar as contas públicas, e a população está sofrendo com inflação, está sofrendo para fazer o mercado, para pagar a gasolina, para as contas diárias. Só que o nosso desafio enquanto direita é mostrar para a população que vive do salário que o poder de compra dela está cada vez menor, o juro está cada vez maior por conta da gastança do governo federal. Então acho que é o grande desafio de todos nós que queremos representar a direita. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Você faz parte de um grupo de pessoas que está constantemente em busca da verdade. Se você é como os milhares que percebem o debate público atual muito raso e superficial, eu te convido a dar um passo no sentido contrário
saindo dessa bolha e buscando informação. O que você viu agora é apenas a ponta do iceberg. Nossa missão é maior, é um resgate. Queremos devolver aos brasileiros o acesso à nossa cultura, à nossa história e a uma educação que realmente forme o indivíduo. Ação! Um trabalho que tem mudado milhões de brasileiros e que, para continuar, precisa de você. Só é possível produzir esse nível de conteúdo com essa seriedade sendo independente. Não temos patrocínio de governo e jamais aceitaremos R$1 do dinheiro público. A nossa única fonte de receita, o que mantém toda essa estrutura aqui e nos permite oferecer vídeos gratuitos como este que você acabou de assistir, é a nossa comunidade de membros. A oportunidade que eu quero te dar agora é a de sair da posição de espectador e se tornar um viabilizador dessa causa. Ao assinar a Brasil Paralelo, você não ganha apenas acesso a um catálogo com o que há de melhor em educação e entretenimento no país. Você garante que conteúdos assim continuem tendo um lugar, com a qualidade que você exige e a credibilidade que o Brasil precisa. Toque agora no link aqui embaixo, escolha o seu plano e venha fazer parte de algo maior. Muito obrigado pela confiança e te vejo na nossa plataforma.